mente sabota sua felicidade e você nem percebe. A mente é um território vasto e invisível. Um lugar onde a realidade e a imaginação se misturam, onde as lembranças se transformam em alertas e o medo se disfarça de sabedoria. Desde cedo, aprendemos a confiar nela. A mente observa, calcula, protege. Mas o que ninguém nos ensina é que essa mesma mente, tão hábil em nos manter de pé, também é capaz de nos manter presos. A mente não entende o conceito de felicidade, entende apenas o de segurança. Ela mede tudo em termos de risco. Quando sente que algo é imprevisível, reage. Quando algo foge do seu controle, resiste. O problema é que a vida é, por natureza, imprevisível. É movimento, incerteza, fluxo. Então a mente vive em guerra com a própria existência. Tenta construir um abrigo dentro de uma tempestade, esquecendo que é o vento que faz as árvores crescerem. Ela cria uma espécie de armadilha elegante, invisível, porém constante. Acreditamos estar no controle, mas somos guiados por padrões que se repetem. E a cada tentativa de liberdade, algo dentro de nós sussurra: é melhor não arriscar. É assim que o inimigo se instala, não como um vilão, mas como um guardião excessivamente zeloso. Ele não quer nos destruir, quer nos proteger. E é exatamente isso que torna tudo tão confuso, porque para a mente, proteger é sinônimo de impedir. E assim, pouco a pouco, ela transforma o medo em rotina e a segurança em prisão. É nesse espaço silencioso, entre o querer e o temer, que nasce a autossabotagem. Ela não chega de repente. É uma sucessão de pequenos gestos. A dúvida que interrompe uma oportunidade. O medo que abafa o impulso de se expressar. A culpa que impede de sentir prazer. Tudo parece racional, mas nada é livre. E o mais triste é que acreditamos que essa voz é nossa. Achamos que somos nós quem hesitamos, quem não acreditamos, quem não conseguimos. Mas não somos nós. É a mente, operando um programa antigo, escrito quando ainda não sabíamos distinguir medo de amor. Em algum momento da infância, algo nos fez acreditar que para sermos amados, precisaríamos nos conter, que mostrar demais era perigoso, que sentir demais era fraqueza, que confiar demais era ingenuidade, e a partir dali, a mente começou a registrar tudo o que doeu, transformando cada ferida em alerta. Não confie, não se entregue, não se iluda. Frases que ecoam dentro de nós e moldam o modo como vivemos, amamos e até respiramos. Assim, criamos defesas tão sofisticadas que nem percebemos que estão lá. Com o tempo, essas defesas ganham nome. Chamamos de prudência, maturidade, racionalidade. Mas no fundo, são apenas variações do mesmo medo. O medo de reviver o que um dia doeu. A mente acredita que está nos mantendo a salvo, quando na verdade está nos impedindo de viver. E é por isso que tantas pessoas passam a vida inteira se sentindo cansadas sem saber por quê. O cansaço não vem do mundo, vem da resistência interna, de lutar contra cada emoção, cada desejo, cada impulso natural, como se a própria vida fosse uma ameaça. A dúvida, a autocrítica e a necessidade de controle não nascem do acaso. Elas têm uma origem profunda, que começa quando o ser humano percebe que a dor emocional é algo real e, portanto, precisa ser evitada. A partir daí, a mente se torna a arquiteta do medo. Constrói muros invisíveis, rotinas previsíveis e relações seguras demais. E dentro desse pequeno território, acredita estar protegida. Mas essa segurança custa caro. Custa espontaneidade, leveza, amor, prazer, autenticidade. Custa a própria vida. Por trás de cada decisão controlada demais, há uma lembrança escondida. Uma voz antiga que diz: cuidado. Por trás de cada pessoa que tenta agradar o mundo, há uma criança tentando garantir que será amada. A mente cria estratégias para evitar rejeição, mas essas mesmas estratégias produzem solidão. Cria métodos para fugir da dor,
mas gera vazio. Ela busca o conforto, mas mata a curiosidade. E é nessa contradição que o ser humano se perde. A mente é um espelho fragmentado. Reflete pedaços de tudo o que vivemos, mas nenhum reflexo é completo. E é por isso que buscamos fora aquilo que falta dentro. Procuramos aprovação, reconhecimento, segurança, amor, sem perceber que o verdadeiro inimigo não está no mundo, mas dentro da cabeça. Não é o outro que te impede de ser livre, é o medo de ser quem você é. E esse medo tem uma origem. Ele nasce quando a mente, ainda imatura, confunde controle com proteção. O medo se torna o alicerce do pensamento. Cada lembrança é arquivada com um selo: seguro ou perigoso. E assim, a mente começa a construir um sistema de defesa, um labirinto invisível onde você se perde sem notar. A cada tentativa de sair, a própria mente cria um obstáculo. Ela diz: você não está pronto. Espere mais um pouco. Isso é arriscado demais. Mas tudo isso é só uma maneira de manter o controle. A mente teme o desconhecido porque o desconhecido é o fim de seu poder. O controle é o alimento do medo. E o medo, o combustível do controle. É um ciclo perfeito, que parece impossível de romper. Mas há um ponto cego nesse sistema: a consciência. Porque a consciência não tenta controlar, apenas observa. E aquilo que é observado perde a força. Quando você começa a observar a mente, seus pensamentos, seus medos, seus padrões, sem lutar contra eles, algo muda. A mente não sabe lidar com o olhar calmo da consciência. Ela sobrevive da reação, não da presença. E é nessa presença silenciosa que o medo começa a derreter. Tudo o que te sabota nasce do desejo da mente de te manter seguro. E tudo o que te liberta nasce do simples ato de perceber isso. Quando você entende que não é a mente, mas aquele que a observa, o jogo muda. O medo não desaparece, mas deixa de comandar. A dor ainda existe, mas perde o drama. A vida continua incerta, mas você aprende a confiar. E nesse instante, o inimigo invisível deixa de ser ameaça e se torna professor. Há um tipo de prisão que se disfarça de conforto. É o lugar interno onde o sofrimento se torna familiar, e o familiar parece seguro. Mesmo quando dói, a mente prefere o conhecido. Ela se acostuma ao peso da culpa, ao ritmo da ansiedade, ao eco das comparações. E pouco a pouco, começa a acreditar que o sofrimento é parte da identidade, que sentir-se em paz é estranho demais para durar. É assim que nasce o apego à dor. Não porque amamos sofrer, mas porque tememos o vazio que viria sem ela. A mente é uma artista da repetição. Ela repete as mesmas histórias, as mesmas dores, as mesmas justificativas. Tudo o que é previsível parece menos perigoso. Por isso, ela transforma o drama em rotina e chama isso de vida. Há pessoas que já não sabem o que é tranquilidade, porque no silêncio a mente se torna alta demais. Então, preferem o ruído, o conflito, o excesso de tarefas, o caos disfarçado de produtividade. Qualquer coisa que impeça o confronto com o próprio vazio. Mas há um preço por essa fuga. Quando a mente se torna o juiz de tudo, o coração se cala. O julgamento interno surge disfarçado de autoaperfeiçoamento. A pessoa acredita que está tentando evoluir, quando na verdade está se punindo. A mente cria regras rígidas sobre o que é ser bom, digno, inteligente, amado. E quando você falha, o juiz aparece, implacável, frio, exigente. Ele diz que você devia saber mais, fazer mais, ser mais. E assim, a mente transforma a busca por autoconhecimento em um campo de batalha onde você nunca vence. O julgamento é a forma mais sutil de autoviolência. Ele nasce da comparação, se alimenta da culpa e cresce na ausência de amor. A mente julga porque teme, e teme porque não confia. E sem confiança, tudo se torna luta. A culpa, então, aparece como o chicote perfeito. Ela cria a ilusão de que, se você sofrer o bastante, será perdoado. Mas a culpa não liberta, aprisiona. É um círculo vicioso.
Quanto mais culpa, mais necessidade de controle. Quanto mais controle, mais medo de falhar. E quanto mais medo, mais culpa. Enquanto isso, o corpo sente tudo o que a mente tenta negar. Ele carrega a atenção dos pensamentos, o peso das emoções reprimidas, a fadiga das batalhas invisíveis. O corpo é o espelho daquilo que a mente recusa ver. A ansiedade aperta o peito, a raiva prende o maxilar, o medo encurta a respiração. E quando o corpo finalmente grita, chamamos de sintoma. Mas o sintoma é apenas a verdade pedindo espaço. A mente acredita que pode se livrar das emoções pela lógica. Mas o corpo não mente. Ele guarda o que a consciência não quis acolher. E chega um momento em que essa repressão se torna insuportável. É o colapso, o instante em que o sistema desaba. Quando nada mais parece funcionar. Quando o controle escapa e a vida impõe silêncio. É doloroso, mas também é um chamado, porque só quando o controle cai é que a verdade se revela. O colapso não é o fim, é o ponto em que o falso começa a ruir. O ego se desfaz, as defesas se desmoronam e o ser real começa a emergir. É o momento em que você percebe que não há nada a vencer, apenas algo a ver. A mente, sem saber o que fazer, entra em pânico. Mas é nesse desespero que surge a brecha para algo novo. Porque o que vem depois do colapso não é o caos, é o silêncio. No silêncio, a observação nasce. Pela primeira vez, você começa a ver os pensamentos como eles são. Movimentos. Sem donos, sem forma fixa, sem identidade. Eles surgem, passam e desaparecem. E você percebe que está ali, observando. Que há algo em você que não muda, que não sofre, que não se perde. Esse algo é a consciência. E é ela que começa a tomar o lugar da mente. O observador não luta, não analisa, não reage. Ele apenas vê. E nesse ver, há poder. O simples ato de observar dissolve o medo, porque o medo não sobrevive à presença. O medo precisa de futuro, de suposições, de histórias. A presença vive no agora, onde o medo não tem morada. Quando você observa sem tentar entender, o que era pesado se torna leve. O pensamento perde densidade, o corpo relaxa, e o coração volta a bater no ritmo natural da vida. É nesse estado que a mente começa a ceder. Ela percebe que não é o centro, mas uma ferramenta, e quando isso acontece, o controle se transforma em confiança. Você não precisa mais entender tudo para estar em paz, nem prever o que vai acontecer para se sentir seguro. A segurança deixa de ser controle e se torna entrega. A presença é uma lembrança, um retorno ao simples, ao natural, ao essencial. É o momento em que você respira sem esperar nada, sente sem analisar, existe sem justificar. E de repente, a vida começa a fluir de um jeito que a mente nunca... É como se o universo inteiro voltasse a respirar junto com você. A entrega não é desistência, é aceitação. É o ponto em que você percebe que resistir não muda o que é, apenas te afasta de vivê-lo. Entregar-se é confiar que a vida sabe o caminho, mesmo quando você não entende o mapa. E quanto mais você confia, menos precisa controlar. A vida, enfim, volta a ser leve. E é aí que algo sutil acontece. A expansão. Ela não vem com explosões ou milagres. Vem com silêncio, com calma, com pequenas certezas que não precisam ser ditas. O que antes era medo, se torna curiosidade. O que era dor, se torna sabedoria. O que era luta, se torna aprendizado. A consciência começa a se expandir, não porque entende, mas porque sente. A mente, que antes era o centro do mundo, se torna uma parte dele, uma serva, não uma senhora. E nesse ponto, o ser humano reencontra a harmonia entre pensar e sentir. Não há mais conflito entre razão e emoção. Há cooperação. A mente faz o que deve fazer: planejar, criar, organizar. E o coração faz o que sempre soube fazer:
Viver. A expansão é silenciosa, mas perceptível. Você passa a olhar o mundo com ternura, a reagir menos e compreender mais, a desejar menos e agradecer mais. A mente não desaparece, ela amadurece. E quando o coração assume, o pensamento deixa de ser inimigo e se torna aliado. A observação é o nascimento de uma nova forma de ver. Quando você aprende a apenas olhar para o que acontece dentro de si, sem tentar consertar, julgar ou fugir, algo profundo começa a se transformar. O mundo externo continua o mesmo, mas a forma como você o percebe muda completamente. A presença se torna o ponto de encontro entre o humano e o divino, entre o caos e a harmonia. A mente, que antes lutava contra cada emoção, agora aprende a assistir. Ela ainda fala, mas você não acredita em tudo que ela diz. Ainda sente medo, mas o medo não te comanda. A vida deixa de ser uma sequência de ameaças e passa a ser um campo de experiências. Estar presente é um aprendizado. No começo, parece difícil. A mente se agita, cria ruído, tenta te puxar de volta para o drama. Mas aos poucos, o silêncio começa a ganhar espaço. Você percebe que não precisa mais preencher o vazio, que o vazio não é ausência, é espaço. E nesse espaço, algo começa a florescer. O tempo desacelera. As pequenas coisas ganham sentido. O som do vento, o toque de uma mão, o calor do sol. Tudo se torna simples e extraordinário ao mesmo tempo. A consciência não é uma ideia, é um estado. Ela se revela quando você para de tentar ser alguém, quando deixa de buscar um ideal e começa a habitar o que é. Nesse estado, não há mais necessidade de provar nada, nem para si, nem para o mundo. O coração volta a ser o centro. A respiração volta a ser profunda. O corpo relaxa e a mente, finalmente, encontra descanso, porque ela percebe que não precisa mais ser a guardiã do impossível. A presença é o caminho de volta, e nesse retorno, você aprende algo que muda tudo. Não é você quem vive a vida, é a vida que vive através de você. Quando essa verdade se instala, o medo se dissolve. O controle perde o sentido. A entrega deixa de ser um risco e se torna uma forma natural de existir. A mente, agora observada, encontra o seu verdadeiro propósito, não o de comandar, mas o de traduzir a vida em pensamento, sem se confundir com ela. É nesse ponto que o amor volta, não o amor condicionado, que precisa ser merecido ou correspondido, mas o amor que simplesmente é. Ele se manifesta em tudo o que existe, no outro, na natureza, no ar. É um amor silencioso, que não busca nada em troca, porque compreende que já é tudo. Essa é a beleza da rendição. Descobrir que o que você tem procurado o tempo todo não estava no futuro, nem nos outros, nem nas respostas. Estava em sentir, em permitir que a vida aconteça dentro de você, sem resistência. A rendição é o auge da coragem, porque ela exige confiança total. É olhar o desconhecido e dizer, sim, eu confio. É soltar as armas que a mente ergueu e permitir que a existência te conduza. E quando isso acontece, surge uma paz que não depende de circunstâncias. Ela não vem do sucesso, nem da segurança, nem da estabilidade. Ela vem do simples fato de estar em harmonia com o que é. A expansão não é barulhenta. Ela chega como um amanhecer, lenta, suave, inevitável. Você começa a perceber que o mundo é um reflexo do seu estado interno, que quanto mais luz há em você, mais clara se torna a realidade, que quanto mais aceita, mais a vida flui. A consciência se expande sem esforço, como um rio que encontra o mar. E nesse encontro, tudo volta a se integrar. O eu que você acreditava ser, feito de defesas, crenças e papéis, começa a se dissolver. O verdadeiro eu, aquele que sempre observou em silêncio, emerge. Ele não é frágil, nem forte, não é pequeno, nem grandioso. Ele simplesmente é. E nesse ser, não há mais medo, porque não há mais separação. O que era mente,
e o que era coração se tornam um só movimento, o de existir em paz. A vida deixa de ser um problema a resolver e se torna uma dança. O sofrimento não desaparece completamente, mas muda de forma. Ele deixa de ser uma prisão e se torna passagem. Você entende que a dor é apenas a sombra do crescimento e que o amor é o que ilumina tudo. A mente, antes inimiga, se torna aliada. Ela pensa, mas não domina. Ela analisa, mas não sufoca. E quando o coração lidera, o pensamento encontra o seu lugar natural, a serviço da vida e não contra ela. O retorno ao eu verdadeiro é o ponto em que a busca termina. É o momento em que você percebe que nunca esteve realmente quebrado, apenas esquecido. Que a paz não era uma meta, mas um estado que sempre esteve ali, esperando o silêncio suficiente para ser ouvido. A mente lutava por respostas, mas o coração sempre teve a única que importa: estar aqui. O verdadeiro despertar não é grandioso, é simples. É perceber que a felicidade não é algo que se conquista, mas algo que se reconhece. Que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em parar de resistir a ele. Que o amor não é um destino, mas uma presença constante. O despertar é, na verdade, o início de uma vida real, sem máscaras, sem disfarces, sem ruídos. Apenas você, inteiro, presente, em paz. E quando isso acontece, tudo muda. O mundo lá fora continua o mesmo, mas você o enxerga com outros olhos. A chuva não é mais incômoda, é música. O silêncio não é mais vazio, é lar. A solidão não é mais ausência, é companhia. Você percebe que a vida nunca deixou de te amar. Era você quem estava distraído demais tentando controlá-la. Agora, o controle cede lugar à confiança. O medo dá espaço à entrega. E o sofrimento se transforma em compreensão. A mente, enfim, se curva diante da consciência e o coração volta a ocupar o centro. Nesse instante, o ser humano volta para casa. Não uma casa de paredes, mas uma casa interna, onde nada falta, nada sobra e tudo faz sentido. E é aqui que o ciclo se completa. A mente, que antes te aprisionava, agora é apenas uma ferramenta. O coração, que antes era silenciado, volta a guiar. E a consciência, que sempre esteve ali, sorri em silêncio. Porque no fim, a felicidade nunca foi algo a alcançar. Era apenas o espaço que se abre quando a mente se cala e o ser finalmente